Olá a todos! Vamos agora na frente 3, módulo 8. Essa aula ela traz algumas relações trigonométricas para a gente. A primeira delas é chamada relação fundamental da trigonometria. O que a relação fundamental da trigonometria fala? E uma dica, se ela é chamada de relação fundamental da trigonometria, deve ser importante. Ela fala o seguinte: se você pegar o seno de um ângulo e elevar ao quadrado, somar com o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado, isso sempre vai dar 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Ajuda a gente demais a resolver exercícios que envolvem seno e cosseno. Outras relações importantes que aparecem nessa aula. Se você lembrar da aula de trigonometria no triângulo retângulo, lá a gente aprendeu a calcular tangente usando o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Uma outra forma de você calcular tangente de um ângulo é fazendo o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Cotangente de um ângulo é o inverso da tangente, 1 sobre tangente desse ângulo. Mas tangente a gente viu que pode calcular como seno sobre cosseno. Cotangente é o inverso. O inverso de seno sobre cosseno é cosseno sobre seno. Então a cotangente de um ângulo alfa eu posso calcular fazendo 1 sobre a tangente de alfa, ou, se você preferir, você pode fazer cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. Secante. Secante é 1 sobre cosseno de alfa. Cuidado! Secante lembra seno, mas é 1 sobre cosseno. Já cossecante é 1 sobre seno de alfa. Cuidado também! Cossecante lembra cosseno, mas na verdade é 1 sobre o seno do ângulo. Vamos agora fazer o primeiro exercício da aula. O exercício 1, ele pede para a gente simplificar uma expressão trigonométrica para achar uma expressão equivalente que está listada nas alternativas. Vou anotar aqui na lousa a expressão. O que eu posso fazer aqui para me ajudar? Vem aqui comigo. Tá vendo aqui a fundamental que eu escrevi aqui em cima? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Vem aqui no cantinho. Se eu quiser passar o cosseno, ou melhor, se eu quiser passar o seno para o lado de lá, o que fica? O que sobra à esquerda é o cosseno ao quadrado de x, isso vai ser 1 menos o seno que foi para lá. Da mesma forma, ao invés do seno, eu poderia ter passado o cosseno para o lado de lá. Então eu ficaria com, passando o cosseno para o lado de lá, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Essas duas expressões, elas permitem que a gente possa simplificar uma expressão trigonométrica mais complicada. Como? Percebe aqui, 1 menos seno ao quadrado, eu descobri que é cosseno ao quadrado, e 1 menos seno ao quadrado é justamente o que aparece aqui no numerador. Então, aqui em cima está escrito cosseno ao quadrado de x. Então, tudo isso é, no numerador, cosseno ao quadrado de x dividido por cotangente de x. Cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu já vou escrever cosseno sobre seno. Isso tudo está multiplicado pela cossecante. Cossecante é 1 sobre seno. Então, 1 sobre seno
seno de x. Aqui eu tenho uma divisão com fração, eu mantenho a primeira, cosseno ao quadrado de x, multiplico pelo inverso da segunda, seno de x dividido por cosseno de x. Não posso esquecer que eu tenho 1 sobre seno de x no final. Seno de x com seno de x simplifica. Cosseno de x, aqui eu tenho cosseno ao quadrado. O quadrado simplifica com o cosseno. No final das contas, sobrou só esse cosseno aqui, multiplicado pelo 1 no final. Isso é cosseno de x. Alternativa B. Vamos agora para o exercício 2 dessa aula. Acompanhe o enunciado na sua apostila. Sendo seno de x mais cosseno de x igual a 2/3, obter o valor da expressão seno de x vezes cosseno de x. Então, o que o enunciado me dá? Ele fala aqui seno de x mais cosseno de x, isso é 2/3. Ou seja, ele está falando que existe um ângulo x, tal que o seno dele mais o cosseno dele dá 2/3. E ele quer que a gente obtenha seno vezes cosseno. Como que eu posso fazer isso? Olha o truque. Vou elevar os dois lados da minha expressão ao quadrado. Na hora que eu elevo o lado esquerdo ao quadrado, eu tenho que lembrar que isso é um produto notável. É uma soma ao quadrado. Como que é o produto notável? Se eu tenho uma soma a mais b e elevo ao quadrado, isso é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, seno ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, seno de x, vezes o segundo, cosseno de x, mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de x. Isso tudo está dando 2/3 ao quadrado. Mas quanto que é 2/3 ao quadrado? Qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela. Multiplicação de frações, multiplica numeradores, multiplica denominadores. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, tudo isso está dando 4/9. Perceba o que apareceu aqui. Está vendo que eu tenho uma soma de 3 parcelas? Soma eu posso fazer da forma como que eu quiser, na ordem que eu quiser. Então, eu vou juntar o seno e o cosseno. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, mais, e agora o termo do meio, 2 seno x, cosseno x. Isso está dando 4/9. Bom, o que apareceu aqui? Por que foi interessante fazer essa manobra? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a própria fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo x dá 1. Então, isso aqui dá 1 mais o que tinha. 2 seno x, cosseno x, dando 4/9. Esse 1 posso passar para lá subtraindo. Vai ficar 2 seno x, cosseno x, 4/9, e eu tenho que passar o 1 subtraindo, eu tenho que escrever menos 1 aqui. Verifica se você concorda comigo. Em vez de escrever menos 1, posso escrever menos 9 sobre 9? Quanto é 9 sobre 9? É 1. Então aqui eu escrevi o menos 1 que eu deveria escrever, mas de uma forma mais interessante. Por quê? Porque agora está fácil fazer essa subtração de frações. Então, eu vou ficar com 4 tira 9 dá menos 5 sobre 9.
E percebe que esse 2 que está aqui multiplicando à esquerda, posso passar dividindo? Então vai ficar seno x vezes cosseno x, menos 5 sobre 9 que já estava, e esse 2 passou dividindo. Então ele vem junto do 9 aqui no denominador. Menos 5, 2 vezes 9, 18. Seno de x vezes cosseno de x, que é o que o exercício pede, eu descobri que vale menos 5/18.